Então, boa noite a todos. Muito obrigada por estarmos aqui novamente. Mais uma noite. Boa noite a todos também, da minha parte. A gente vai iniciar fazendo as proteções e a consagração do aposento. Tá? Então, eu peço que todos fechem os olhos para a gente iniciar a sessão. Fazendo 3 respirações profundas, acalmando a mente, acalmando as emoções e as expectativas, entrando num estado de permissão e baixando as barreiras. Neste momento eu peço ao Arcanjo Miguel, comandando as proteções dos seus exércitos celestiais, que possa colocar aqui em cada canto de cada casa onde vocês estão os quadros azuis de proteção e encaminhamento, pedindo uma coluna da chama violeta para transmutar tudo aqui que esteja em desequilíbrio, e aí também, pedindo o ancoramento e abertura do em que a Virgem Maria é soberana e nos irradia e conduz os nossos trabalhos sempre aqui, desta egrégora, nesta egrégora, pedindo que a egrégora do Espiritismo, de Allan Kardec e todos os trabalhadores do Espiritismo também possam estar no núcleo deste trabalho. E vamos fazer agora a solicitação para que os trabalhadores de luz, os anjos de guarda, os mentores de cada um de vocês possam estar próximos, ancorados, e também os guardiões fazendo toda a proteção, para que tudo ocorra e transcorra em equilíbrio e harmonia. Consagração do aposento, dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente. Há uma só presença aqui, é a presença da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina. Há uma só presença aqui, a do amor. Deus é amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este reino está cheio de esperança do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. A presença aqui é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui, não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é vida, essencial a todos os seres. É a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois ele faz tudo crescer e prosperar. Deus tudo que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estão em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida em todos os que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão inferior e meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo que é bom, alegre e próspero.
que Cristo estar aqui conosco, porque ele é o principal, né? Ele é o regente, ele é o governador do nosso planeta. Ele veio para redimir o nosso planeta, que a gente pudesse ter mais tempo e evolução. E nós nos abrimos à misericórdia divina, ao amor divino através do Cristo Cósmico de Jesus Cristo. Com licença, Theo. Esse é anjo, é branco, está de branco. Concluiu? Damos por aberto o trabalho dessa noite. Concluído. Meus irmãos, boa noite. Vamos fazer uma prece para que o nosso trabalho tenha o maior êxito, alcance o maior êxito possível. E como sempre nos dirigimos, como a Luciene falou há pouco, o Cristo que veio para redimir a Terra. Vamos dizer, Senhor, peregrinos que somos de várias reencarnações, eis-nos aqui, Mestre amado, buscando hoje as luzes do conhecimento, porque no passado nós olvidamos todas essas coisas maravilhosas, essas pérolas que tu nos lançou. Entretanto, sempre há um dia de despertamentos, e nessa reencarnação viemos despertando esses valores que negamos no passado. Abençoa-nos, pois, para que possamos ter o maior entendimento, a maior compreensão, e possamos também, sobretudo, colocar na prática aquilo que aprendemos de uma forma geral em todas as obras que nós temos respeito e consideração. Assim, no teu nome, nós iniciamos os estudos dessa noite. Olha, meus irmãos, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, né? Eu vou na ruim primeiro. Essa noite, né, eu estava falando com a Luciene, eu tive um desligamento e me vi num local muita gente em círculo. Vai contar isso? Vou contar. Não acredito. Estava eu, a Luciene, a Renata, a Camille e a Luma. Né? E nós fomos, né, de uma certa forma, atacados. Claro que uns trouxeram a lembrança, outros não. Né? Eu trouxe a lembrança nítida, né? E inclusive tinha, falando com a Luciene agora, não eram daqui da Terra. Enfim, mas eu quero com isso dizer para vocês que a mediunidade não é para amadores. Nós já despertamos ela, vocês já despertaram, não despertaram comigo, despertaram com a Luciene. Não esperem lauréis. Os lauréis vai ser depois de desencarnar, se fizermos bem. Mas nós sabemos, conforme aquela parábola do semeador, aquele que saiu para semear, né, a mente é a mediunidade, uma largou nas pedras, estão no espinho, são os espíritos maus, velhos e se adonaram dos médios, enfim, até que o outro lançaram na terra fértil. Então, mas como disse Emmanuel para o Chico, tudo passa. Como disse Nossa Senhora, mandou esse recado pelo Emmanuel para o Chico, tudo passa. Essas questões passam. Se nos assustarem, nós vamos desertar, enfim, e vamos deixar para depois. Cada um vai saber se quer se adiantar ou não. E o Divaldo nos disse essa semana, num vídeo, o Divaldo, o maior médico do mundo, né, ponto de vista, porque o Chico era o maior, o Chico desencarnou, o Divaldo é o maior médico do mundo. Que os religiosos das cruzadas, aquela guerra, que foi uma carnificina, criança, foi um banho, um rio de sangue, e os fundamentalistas desencarnados,
na erraticidade, no plano espiritual, se juntaram, né, falanges, né, para atacar os médios, para nos atacar. Então é bom que porque a arma mais poderosa que nós temos contra esses ataques é a prece e a nossa fé. Com isso a gente, né, extermina com essas vibrações deles. Então nós vamos rápido e vamos saltar, pular muita coisa, porque eu estava conversando com você. O áudio está cortando. O áudio está cortando. De vez em quando ele está dando umas cortadinhas, assim. De vez em quando a Renata quer dar uma cortada. Uhum. Com esse frio... Vamos ver. Pode ser que seja conectado na internet lá de baixo. Não, tá conectado aqui. Tá, vamos ver. Aí tu vai dizendo aí. Vai nos dizendo aí, Renato. Com esse frio todo aí, inverno chegando, né? Eu sei que vocês moram longe, muita gente mora longe. A Renata, a Camille, a Luma, enfim, né? É difícil de vir até aqui. Então a gente vai sintetizar mais ainda, né, esse nosso estudo, para ver se na semana que vem a gente consegue terminar. Então vamos lá, os médicos nós vamos passar rapidamente. A gente vai até o final do mês de maio, até a quarta-feira de maio. Mais 2, né? Até o final de maio. A Luciana quer dizer. Então dessa é mais 2, é isso? Ou essa é mais uma? Até o final. Qual é a última quarta-feira? Dia 25, última quarta-feira de maio? Não é dia 25? Mais 2, então a gente vai ter. Tá. Aí depois eu dou outros avisos. Em relação a ataques, que eu vou aproveitar, né, que falou da mediunidade. Os ataques a gente tem sempre. Só que quando a gente começa a estudar, começamos a ficar mais atentos às coisas que estão acontecendo no nosso entorno. Então, não significa também, né, que a gente está sendo mais atacado, até pode ser mais atacado, mas a nossa percepção aumenta. A gente começa a prestar atenção nas coisas. Quando a gente não está desenvolvendo, nós estamos alheios. Aí acontece uma coisinha, que droga, que azar, isso aqui não foi legal. Agora, quando a gente estuda, a primeira coisa que ficamos atentos, a gente faz a ligação. Mas eu acho que é disso. Não é que os ataques não aconteciam antes. Aconteciam. Só que eu tinha a percepção e o conhecimento disso. Esse é o meu entendimento, né? E à medida que vamos tendo conhecimento, a mediunidade vai se dilatando. Isso aí que eu sei, provavelmente quer dizer. Mais, ouvindo mais, recebendo mais. Isso aí é mediunidade. Então vamos lá. Médios obsediados. Os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. São os médios que sofrem a pressão dos espíritos das sombras, né? Das sombras. Mas assim, tem que buscar o recurso, né? Desvencilhar sozinho, vem aqui na Luciene aqui, que ela sabe o que vai fazer. Médiuns fascinados. Mas deixa eu falar uma coisa sobre médiuns obsediados. Sobre os obsediados. É que eu tô pulando, tô correndo. Não, mas me veio hoje falar uma coisa sobre isso. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar, abre o campo mediúnico, e se a gente medita ou faz algumas reflexões no dia a dia, vai perceber que tu vai ter alguns insights interessantes, e logo depois, isso no meu caso aconteceu, né? Logo depois vem um outro dizendo, não, isso não é verdade. E aí, como discernir, né? Como discernir? Eu estava pensando nisso hoje. Primeiro ponto é que um espírito de luz, um espírito, né, que te respeita uma classe mais elevada, ele não faz isso ou não faz isso, porque ele respeita o livre-arbítrio, para começar. Então, ele não pode interferir naquele livre-arbítrio. Tá, mas se eu estou
andando no caminho errado, como é que ele vai, né? Como é que ele vai me orientar? Ele vai te sugerir ou ele vai até trazer exemplos, porque já aconteceu também comigo. Mas ele não vai dizer, não faz isso. Não anda por esse caminho. Não faz faculdade... não faço faculdade de psicologia, vai fazer direito. Não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não faz essa... Eu canalizei uma outra mesa. Aí veio toda a mesa e daqui a pouco veio assim, não faz tempo, vai tirar do teu caminho. E aí eu fiquei na dúvida. Um espírito de luz, ele não vai dizer para te fazer ou não fazer. Ele vai te mostrar no dia a dia, acho que as coisas como vão se desenvolver. E o que eu pensei hoje? O que Jesus diria naquele momento? Jesus, ele não te condena, ele não fala o que tem para fazer, ele só te traz inspirações. Como é que a gente pode dizer sobre isso? Intuições, né? Tá mudo? Tá? De ordem positiva ou negativa, a gente se coloca, como a Luciane falou, o que Jesus faria no meu lugar? O que foi isso? Aí nós temos o norte, né? Agora, nós não podemos esquecer, conforme a Luciane está falando, que os espíritos enganadores, zombeteiros, vão sempre se meter na particular de cada um e vão dar palpite, né? E o anjo da guarda nosso não pode fazer nada. Pois, se nós queremos escutar, não estamos nos elevando em atitude, em prece, né? Então eles, a gente já se elevando, eles vêm. Se não se eleva, o cerco aperta mais. O nosso anjo da guarda vai sempre nos intuir. Olha, vamos agora nesse momento que vocês já despertaram de mediunidade e conhecimento, a intuição vai ser a arma mais forte que vocês vão ter do protetor espiritual de vocês. Ele vai intuir, porque ele não vai mandar tu fazer isso ou aquilo, como a Luciane disse, mas quem se programou no plano espiritual para vir como professora, para vir como advogado, né, para vir como engenheiro e outras tantas profissões, o anjo da guarda, sim, ele vai lembrar pela intuição, porque ele sabe do nosso projeto, para fazer aquele pela qual nós já nos preparamos antes de reencarnar e viemos com mais facilidade para desenvolver. Sim, é que deu um curto-circuito aqui, porque na hora que eu estava explicando, que eu lembrei de duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma é que eles vêm te colocando culpa. Olha, tu não fez isso, olha o que está acontecendo, tu não fez tal coisa, olha o teu filho. Jesus, se é espírito de luz, Jesus nunca acusou ninguém. E não. Quando, acho que foi Caifás, falou, tá, e o que traiu ele, que é Judas, Judas Iscariotes, ele disse que Judas foi o que mais sofreu, ele que precisava de mais amor e de perdão. Então, se Jesus falou isso para aquele que condenou não porque tinha um plano, mas que fez com que ele fosse entregue a todo o sofrimento que ele passou, isso significa que um espírito, uma entidade de luz, não vai te apontar o dedo, não vai te colocar culpa quando tu escuta aquilo. Porque daí tu entra numa tortura interna de coisas que tu não pode mais mexer porque estão no passado. Quando vem uma orientação, né, te condenando e gerando culpa, não é uma orientação de luz. É isso que eu precisava falar. E também, eles não vão interferir no livre-arbítrio, eles podem trazer uma orientação. Mas essa orientação, ela tem que te trazer paz. Ela não pode te deixar num estado de ansiedade e nervosismo, porque daí não é de luz. É isso que eu queria falar, que me fugiu. E a Luciane disse bem, considerando essas duas figuras da época de Jesus, o sumo sacerdote Caifás e Ramás, que era e Judas, por que o Judas teve mais proteção depois de reencarnar? Mesmo que ele fez um crime terrível, se enforcar, que foi tirar a própria vida.
Ele já disse para vocês que Jesus foi lá e adormeceu ele, depois pediu para Nossa Senhora, mãe, tinha sido mãe dele aqui, para retirar ele lá e trazer para a reencarnação. Por que ele recebeu mais proteção? Porque Deus e as suas leis nos julgam pela intenção. E a intenção do Judas era fazer pressão para que Jesus atraísse os exércitos de Deus para combater com os romanos, combater ele assumir o reinado. E não era esse o propósito de Jesus. Agora o Ramás, o sacerdote Caifás, esse estava voltado para o mal, essa destruição de Jesus e da doutrina que ele trazia. Então, médiums obsediados é isso. Médiums fascinados é aquele que está recebendo um espírito obsessor e está dizendo um monte de bobagem, ele acha que o espírito é bom e bate o pé e não aceita quem possa contrariar. É uma obsessão que tem que ser tratada, né, para o médium sair desse... Já aconteceu comigo. É. No Rio de Janeiro, no Daime. Então, o médium Fascinados, ele vem imitando o espírito, ele chega imitando um mestre, um orixá, um mestre. No meu caso, porque eu tinha uma conexão muito grande com o Ramatiz, quando eu sentava na mesa, vinha o positivo e já vinha o negativo. Ele imitava. Aí, quando o dirigente do trabalho falou assim, agora está proibido, ninguém fala mais nada, ninguém aconselha ninguém. Esse espírito, que se dizia de luz, foi embora. Eu enxerguei ele indo embora, virando as costas, porque ele queria ir lá, ele queria falar, ele queria aconselhar, sendo que ele não estava pronto ainda, porque não era de luz. E houve uma fascinação porque eu me enganei. Então, isso acontece, faz parte. Aliás, aqui, lá no Rio de Janeiro, tive um mito contigo lá, que a tua casa era um monte de espíritos, não já te dormir. E tu foi nas duas, quando eu estava numa casa de linha, que eu não sabia, mas tinha uma linha cinzenta, e tinha uma de pura luz, e ele enxergou as duas, né? O astral das luzes. Médiuns subjugados, os que sofrem a dominação moral e muitas vezes material por parte dos maus espíritos. Esse também é horrível porque ele toma parte do essa câmera, eu quero olhar para ela, não consigo. Ele toma parte do nosso cérebro, digamos, da nossa mente, né? E passa consciente. Ele não está muito consciente, ele é subjugado. Ele é subjugado. Não, a consciência plena ele não tem. Ele está em perturbação, o médium, né? Porque o espírito está jungido ali, está com ele ali. Só não pode afastar da casa dele, que é o corpo, porque a lei, né, não permite isso. Então é um caso assim, que eu acho bastante complexo e que muitas vezes leva muito tempo, né? Muito tempo para que o médium subjugado atinja a cura, né? Médiuns livianos, eu nem vou falar, que não levam nada a sério. Médiuns indiferentes, que nenhum proveito moral tira das instruções, eles estão lá, estão ouvindo, são médiuns, mas não querem saber, a cabeça deles está em outro lugar. Aquilo que eu falei para vocês, que o Valdo foi no plano espiritual com a Joana de Ângelo e mais gente para ver, ele estava lá em espírito, e estaram quietos, a Joana de Ângelo, né, voltou para o Divaldo e disse assim, silêncio. Eu disse, essa mulher está maluca. O espírito que conduz ele, mas ela pode estar maluca. Eu estou quieto, silêncio, não é na boca. Pensamento. É na mente. E aí, o que isso tem a ver com o diferente? Os médiums aproveitam moral das instruções, não obtêm nada e modificam o procedimento. Eles são diferentes porque eles estão numa roda de trabalho. Então, o Divaldo estava diferente. Não, ele não estava indiferente. Ele achou que estivesse em silêncio e ele estava fazendo barulho, né? Então, esses médiuns indiferentes, eles estão, além de estarem diferentes, eles estão fazendo barulho na corrente espiritual. E aí eles começam a pensar no meu filho, na minha empregada, será que ela lavou, será que ela limpou, será que ela fez, será que ela não fez? Entendeu? E depois, quando termina a sessão, não recebe nenhum espírito. Depois termina a sessão. Como está pesada a sessão, hein? Não recebi nada. Como é que vai receber se está com a cabeça cheia? Mas não tem como.
Isso é treinamento, acontece, né? Quem está começando vai acontecer, então a gente tem que estar vigilante para que isso não aconteça. Médiuns presunçosos que têm a pretensão de acharem em relação somente com espíritos superiores. Crença infalíveis e consideram inferior e errôneo que eles não provenham. Tem médiuns que só querem receber espíritos elevados. São esses médiuns presunçosos. Pode ser por medo também, tem pessoas que têm medo de receber, né? Pode ser também, mas não o médium não começa assim. Receber só quer espírito de luz, não. O médium não começa assim. Umbralino, fracassado, não. Médios orgulhosos, que são os envaidecidos. Eu vou tocando rápido, porque senão não vai dar, porque tem muito material. Sim, a gente tá médios suscetíveis, médiums mercenários, vocês têm as obras, vocês podem olhar, os médiums mercenários, que usam a mediunidade e exploram as criaturas. Com a mediunidade, não. A mediunidade é de graça. E de graça nós temos que entregar. Porque isso vai nos ser cobrado. De trabalhos que eu sei que a Lucede faz aqui, que ela fez curso, pagou caro, enfim, ele não tem nada a ver com essa questão mediúnica, é que ela resolve essas questões porque ela investiu, enfim, tudo. Não estou falando nada mas com assim, relação para ficar interessante também. Nós temos uma baita de uma vidente aqui em Porto Alegre, ela faz curas, recebe a irmã Marta, e ela explora, assim, a mediunidade, né? Assim, total, porque ela não fez curso, ela nasceu com aquilo, ela trouxe do DNA do pai dela. E aí, será que é errado? É errado, é muito errado, porque o espírito vai se afastar dela. Mas e se ela faz o bem junto? Não tem. Dai de graça, porque de graça recebesse é uma lei divina. Não podemos ferir essa lei. Ela está fazendo isso, os espíritos estão dando tempo para ela, estão dando tempo, estão trabalhando ela, ou durante o sono, enfim, para que ela acabe com isso. Se ela não acabar com isso, eles vão se afastar e ela vai continuar com a mediunidade, mas outros espíritos vão tomar o lugar, né? Os espíritos presunçosos vão tomar o lugar. Que é o exemplo, então, que serve para mesmo esse caso do João de Deus. Exatamente isso. Tá, exatamente. Né? Aí veio os negros. Porque ele fazia curas maravilhosas, né? E o Gaspareto? O Gaspareto também. O Gaspareto foi o que eu já falei aqui, escrevi. Estava quadro com as duas mãos, com os dois pés e com a boca. Eram 5 espíritos pintando. O cara era uma mediunidade. E depois, tanto ele quanto a mãe dele, eu sei que, né, começaram a cobrar, enfim, fazer disso um mercado. E os espíritos foram embora, porque o Gaspareto nunca mais apareceu, né, pintando. E se alguém pintou, depois que os espíritos saíram, foram os espíritos das trevas. E o Gaspareto, uma coisa que é importante, tá, a gente trazer aqui, que ele trouxe muita coisa legal também, falando sobre crenças limitantes e tudo. E o que aconteceu com ele? Quando ele estava à beira da morte, ele disse, tem que procurar no YouTube, procurem depois, que ele se arrependia de muitas coisas. Ele não falou o quê, mas ele deveria ter falado como uma contribuição para todos nós. Eu acho que as coisas que ele se arrependia, porque a vida dele era muito voltada para o espiritualismo, né? E para a venda, né, da espiritualidade, que ele veio como missionário, eu acho que tinha a ver com isso, só que com um ponto de interrogação. Mas procure no YouTube uma mensagem dele, assim. A mãe dele também tinha livros, mas comercializava, pelo que eu sei, no Martelo, mas pelas informações que chegaram, que ela comercializava os livros, ela recebia psicografados, né, e usava os recursos para benefício próprio. Só que ali, a Zíbia, para quem acompanhou ela ou acompanha os livros dela, existia um padrão elevadíssimo dos livros de romance. Se vocês lerem os primeiros, cita aí uns livros dela. Eu li 2 livros dela quando estava no hospital. Eu não quis mais ler os livros dela. Eu li vários, mas não me lembro agora. Depois eu posso... Tu lê aquele do início dela, era maravilhoso, completo, cheio, enriquecido de detalhes. Depois, ler os últimos é legal também, mas é uma novela muito simplificada da mediúnico, assim, do intercâmbio mediúnico.
Eu digo isso e comprovo através do Chico e do Divaldo. O Chico, com 450 obras, livros psicografados, morava numa casa que cabia 2 pessoas dentro. Nunca usou um real que fosse. Depois que ele morreu, sim, aí a Federação Espírita não sei o que fez com os recursos, mas aí não nos interessa. Por exemplo, Kardec também, que quando desencarnou, a mulher dele acabou indo na conversa do Le Marie, né, que pegou todas as obras dele, enfim, fez o que quis, né? Mas depois na espiritualidade vai sofrer. E vai sofrer muito. Acho que é a Vingança do Judeu, Senzala. Senzala foi o que eu li. É isso mesmo, tem razão. Cigano também, que não me lembro, mas eu vou colocar. Boa memória. Médiuns egoístas, somente no seu interesse pessoal se serve de suas faculdades e guarda para si comunicações que recebe. Recebe belas comunicações e guarda para si e não entrega. Porque as comunicações que nós recebemos, nós temos que entregar para todos. Esse aqui não existe muito. Eu acho que o médium com aquela coisa, hoje em dia, essa coisa de doação, de ajudar, difícil eles ficarem. Né? Mas sempre época, tem. Acho que ficava mais. Não, como o Kardec diz, né? As coisas em âmbito geral, para não pegar todos. Quase. Eu sempre usava essa palavra, quase todos. Aqui, como a Luciane disse, a maioria sim, mas um que o outro ainda age dessa forma. E como era um método científico, eles pegaram toda uma coletânea, né, por isso que é tão específico no desenvolver, né, da obra, explicando por que foi, para pegar tudo mesmo que tinha, né? Ali nós temos o livro dos Espíritos, que é filosófico, né? É doutrina filosófica. Depois lá na Gênesis nós vamos ter, né, a obra científica de Kardec, que foi o último livro. Médiuns invejosos, os que se mostram despeitados com maior apreço dispensado a outros médiuns que lhes são superiores. Inveja a vida destruir aquilo, que aquela pessoa não tem aquele tipo de mediunidade. Vamos chegando ao fim. Médios sérios, os que unicamente para o bem servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis, acreditam profaná-las, utilizando delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Entendeu? Não, sérios não. Médiums sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Okay. Esses são os médios sérios. Tá. Ali nem vamos fazer, porque isso aqui já está em outras mediunidades. Tá. Médios modestos, né? O que todos têm que ser, né? Os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Ou seja, eles recebem e entregam, se tornam públicos se tiver que entregar. Que tornam. Médiuns devotados, médiuns seguros, né? Os devotados são os médiuns que compreendem o verdadeiro médium. Não. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar os gostos, hábitos, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. O que é difícil? Sou eu. O que é difícil? Porque se chove, o médium não vai. Se chegou uma visita, o médium não vai. Né? Se tem um aniversário, o médium não vai. Então é esse tipo de médium, né, que ele está se referindo. Não, quem ama a espiritualidade, quem ama esse intercâmbio com os trabalhadores do outro lado, é médium devotado, porque sente prazer em servir, estar, e considera que estar num centro, no local onde, assim, uma alegria, uma felicidade, uma irmandade, tem prazer, quer estar lá. Então não é sacrifício ir e renunciar a alguma outra coisa, tipo um aniversário, por exemplo. 2 pontos são fundamentais, eu vou dizer por quê. A assiduidade e a...
porque os espíritos estão lá esperando aquele médium, porque aquele médium é que pode receber aquele espírito, porque os seus perispíritos são em afinidade. E se ele não vai, o trabalho fica a dever. E quem iria, né, se socorrer, acaba que deixar para depois, enfim. E o amor, por causa desse tipo de médium. E o amor ao servir, muitas vezes a gente tem uma carência muito grande, nós conversamos isso lá no início do grupo, né, quando a gente começou, uma carência muito grande e faz com que aquele trabalho mediúnico ou o trabalho que desenvolve alguma casa sirva para preencher aquele vazio que ele tem, que existe ali, porque ali ele é olhado, ele é elogiado, meu Deus, e aí ele se sente importante. E aí, aos poucos, ele vai se tornando muito rígido, orgulhoso, né, daquilo que ele faz. Por quê? Porque uma outra área da sua vida não foi bem desenvolvida. Pode ser afetivamente, pode ser profissionalmente. No Jorei, onde eu trabalhei lá, tinha uma pessoa maravilhosa, uma trabalhadora, assim, estava sempre disponível. Porém, ela tinha dentro dela uma força de trabalho gigantesca. Só que ela era dona de casa. Então, como ela não utilizava aquela força de trabalho, aquele poder e aquela capacidade... O que aconteceu aqui? E aquela capacidade que ela tinha, acabava trabalhando... Ela construía, ela agregava, organizava, auxiliava, mas ela destruía. Ao mesmo tempo que ela não deixava ninguém fazer nada, ela queria fazer tudo, se adonava do todo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pode se confundir. Espiritualismo? Foi prolixa, deu pra entender? Não, foi bom. O espiritismo e o espiritualismo é uma filosofia de trabalho santa, pura. E nós temos que ter consciência disso. A gente não pode desleixar, não pode brincar com a mediunidade, porque nós não estamos adquirindo ela aqui ao sabor dos ventos. Não, nós nos comprometemos. E quem não trabalhar direitinho vai responder, vai desencarnar, todos nós vamos desencarnar, né? Vai desencarnar e vai ter que responder. Agora nós vamos falar sobre a suspensão da mediunidade. Alguém tem pergunta para fazer aí? A gente está falante, né? Eu não. Todos nós, abrir uma boca. Alguém tem perguntas? Perguntinhas? São bem-vindas. Nós vamos ver, se não tiver, vamos ver uns tópicos aqui sobre suspensão da mediunidade. Renata? Quem mais? Cíntia? Quem mais? Eu não enxergo aqui, tu tem que dizer. Cíntia, Ferdinanda, Thierry, Ney, Isabelle. Nada? Todo mundo sabe tudo? Tá tudo dominado? Não sabe, Thierry disse que não. Alguém vai perguntar. Oi? A gente está aqui desenvolvendo a mediunidade e depois que terminar o curso, onde é que vai praticar? O que a gente faz com isso? Também. Tá aqui, vocês estão com a Luciana aqui, né? Podem trabalhar comigo. Ela tem todo o conhecimento, né? Eu tenho que fazer caridade uma vez por semana. Ela tem todo o conhecimento. E aqui, se ela quiser, a casa dela, ela pode instituir uma vez por semana o encontro para o desenvolvimento, como tu falou, para a educação da arte. Desenvolvimento, tá bom? É boa a expressão. Onde tu te sente bem. Aí Onde tu se sente bem. Nós não podemos entrar nesse terreno aí. A pessoa é livre. Que sobre os médiums obsediados ali, todo médium normalmente sofre obsessão, né? Existe um tipo de médium obsediado. Sofreu obsessão? Sofreu médium, sim. Mas ser obsediado é porque se deixou. Não, viu? Não. Sou eu. Deixa, Renato. Vira pra cá, Nezinho. Eu falei que quase todos
nós sofremos ataques e obsessão. ataques Então, quase de todo obsessão. médium passa por esse processo obsessivo. Sim. Então, todo médium Nem todo médico é obsediado. Mas uma coisa que tu falou muito certo, sofre o ataque. Sofre. Todos sofrem. Né? O Chico sofria. O Divaldo foi esbofeteado na rua porque o cara, o obsessor dele, que há 30 anos, chegou e disse assim, ó, esse aí, ó, que anda dando em cima da tua mulher. O cara se avançou nele. Coitado do Divaldo. É assexuado. E aí? Então, eu estou dando esse panorama para vocês, se eles querem um baita de uns médios, e nós, né, que somos bem menores, né, no campo mediúnico que eles, mas que somos importantes, todos vocês são importantíssimos, cada um é importante na sua também vai sofrer, como a Renata disse, vai sofrer. Hoje, então, hoje, por exemplo, eu estava trabalhando, cheio de trabalho hoje, e uma hora eu pensei, hoje tem os estudos mediúnicos, né? E logo depois eu comecei a sentir um aperto na garganta. Comecei a sentir, parecia que estavam me apertando a garganta, assim, né? Ela lembrou que tinha trabalho mediúnico. E foi o mesmo aperto que eu senti quarta-feira passada, que eu senti na garganta. Quarta-feira passada eu senti a mesma coisa, esse aperto na garganta. E tinha passado, aos poucos foi passando, e hoje, quando eu lembrei da aula, voltou esse aperto. No dia da aula, um dia que antecede, o médium só começa a sofrer mais pressão, né, seu Ney? Fica perdendo a vontade, aquela coisa. Né? Então tem que ter cuidado, tem que rezar bastante, entrar em pressa. Deixa eu só concluir, Isabelle, que ela falou ali. Semana passada eu fui atendida aqui, aí teve um espírito que se manifestou e eu fui fazer uma limpeza lá, um alinhamento com a minha amiga, e ela não sabia de nada, ele se manifestou da mesma forma, com as mesmas palavras, dizendo que quando fazem trabalho ele se aproveita e vai ajudar e tudo mais. E eu tava com uma corda no pescoço, e eu não tô mais, tá liberado. Mas pode ser que tenha, claro. Se ela estiver sofrendo ataque, pode estar com uma corda no pescoço energético e nem saber. Um laço energético, puxar para te perturbar. Vem para alinhamento geoquântico, vem para roda de cura, semana que vem a gente libera isso. Já que tu tá lá do outro lado, não tá perto da Luciana, qual é o subsídio que tu tem? A prece. Eles vão embora. Depois vem aqui e te reforça aqui. Oi. Eu toda vez, toda quarta me vem uma vontade, assim, não tô afim hoje. Oi, Lu, sim. Tudo bem? Toda quarta vem o quê? Tem uma vontade, não tô afim hoje. Aí eu penso, mas eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Ela lembra que eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Daquela frequência ali, sabe? Mas por muitas vezes. É normal isso aí. Né? Isso é normal. Exatamente. E aí nós temos que nos agarrar na prece, né? Dirigida a Jesus, guardião, nosso anjo da guarda, que vão nos responder imediatamente. E isso vai passar. Tá, e o Salmo 68, que daí não é do Espiritismo, mas assim, segundo o que eu recebi no Daime, eles jogam rede e puxam. O 68 ele é muito forte, eles tiram de rede. Pega as horas, Luiz, tu vai ver rede. Eles jogando rede para tirar os espíritos arrependidos no meio de uma multidão. Sim. Mas aqui é aprisionado. Essa rede do 68 é para aprisionar os perturbadores. Não, que seja, mas também tem a rede para libertar. Tem. Podem os médiums. Minha pergunta é tipo assim, para aqueles médiums que estão estudando e tal, sabem os subsídios que eles têm para se defender de ataques. Né? Calma, tem uma palavra que falou o quê? Subsídio. Eu falei subsídio, porque antes da consoante da vogal, o S tem som de S. E entre as duas. E entre as duas vogais tem o som de Z. Então para mim. Ah, bom, tá. As armas, então. Quais as armas que um médium que está estudando e sabe que oração ajuda na hora dos ataques, prece ajuda, pedir ajuda na hora que está sendo atacado
obsessor. Eu já volto aqui, Esse tá? médium está sendo atacado não se lembra. Ele tem que orar. Por exemplo, eu parece que apaga a minha memória. Ah, sim, é normal. Mas aí, o que eu posso fazer? Porque antes mesmo de... Meus ataques são quando eu estou dormindo. Antes mesmo eu rezo, mesmo assim eles acontecem. A Isabelle está perguntando, quando o médium é atacado, e ela sente isso, acaba esquecendo de buscar o recurso da prece, né, para se defender. Realmente, isso eles fazem. Nos bloqueiam, de certa forma, que a gente esquece de recorrer à prece. Né? Mas aí a dica é praticar. É o poder do ato. É isso aí. Sempre começou a cair um pouquinho. Tem esse tempo, tipo, todo dia, mas parece que no Não, momento do ataque eles, tipo, bloqueiam tudo, sabe? E eu fico vivendo aquilo sem saber o que fazer. É um pouco. Podem os médiums perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece. Olha, Kardec está perguntando para o espírito de elevada luz, hein? Santo Agostinho. Podem os médiums perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece. Qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. O médium pode perder, a mediunidade pode, pelo desleixo, né? Pelo mau uso, pode perder. Como ela pode ser suspensa por um determinado tempo, até que o médium volte a se reequilibrar. Eu perdi. Eu comecei com 18 anos e tive um momento na minha vida que eu não perdi, ela foi suspensa, e eu sei que foi suspensa. Foi quando eu fui para a maçonaria e fiquei lá 7 anos, em outras filosofias, enfim. Como eu não vi nada que fosse realmente encostar no Espiritismo, que o Espiritismo foi enviado por Jesus, é o Consolador, eu voltei, né, como diz, desculpa a expressão, com o rabinho no meio das pernas. Estará no esgotamento do fluido a causa da mediunidade, seja qual for a faculdade que o médium possui, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Realmente, o médium, com a mediunidade, sem a presença dos espíritos, ele não coloca ela em prática, em andamento. Né? O que é que pode causar o abandono? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo, o espírito está falando, podemos abandoná-lo quando se serve para coisas frívolas ou com propósitos, quando se nega a transmitir as palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados, para que para ele apelam. O desencarnado está sofrendo, está doente, né? Vai lá e tem que encontrar amparo na mediunidade das pessoas. Semana passada eu usei muito essa palavra criatura, depois eu vi o vídeo, eu me vontade de apagar. Né? Eu queria falar um ponto que eu acho que é pertinente. Que a palavra mediunidade, ela tem que necessariamente ter a ver com contato com outro mundo, né? É meio. Tem que ter Exatamente isso. Né? Tu está no meio do plano material e do plano espiritual. Tu é o mediador. Por isso é médium. Então, até num sonho, se a pessoa recebeu uma mensagem, claro, de uma maneira, foi um contato mediúnico. Foi um contato mediúnico. A Isabel já não teve vários sonhos, e eu hoje analisei o último dela, foi até como um processo sonambúlico. Inclusive, quando a gente está dormindo, nós, e devemos até rezar bastante, entrar em prece, pedir para que continuemos trabalhando na parte espiritual, ou estudando, né? Trabalhando seja no que for, né? De acordo com as nossas possibilidades. Não pode o espírito que se faça ser substituído, e nesse caso não se compra a suspensão da faculdade? Pergunta Kardec. Espíritos não faltam.
que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante um certo tempo. E nós falamos isso da suspensão temporária. O espírito se afasta temporariamente. A fim de provar que a linguagem não depende dele, médium, e que assim, razão não há para dela se vangloriar. Se afastando do espírito que se comunica através do médium, que trabalha através do médium, fica ele em suspensão. Até que volte a se reequilibrar. Será preciso, então, que nesse caso o médium prossiga as suas tentativas para escrever, exemplo, o médium escrevente, o espírito se afasta. Se o espírito lhe aconselhar isto, deve... Quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu observei, que agora estou falando sobre o médium escrevente, eu observei que as minhas mensagens, mesmo sendo de energias diferentes, assim, quando tem espíritos sofredores e tal, elas vêm tudo na mesma entonação, como se alguém estivesse me ditando, às vezes, aquilo. Poderia ser o meu mentor, ou porque, assim, mesmo sendo um espírito sofredor ou outro, ela vem com o mesmo tipo de linguagem. A Renata está perguntando se a mensagem dela, que ela vem sempre num tipo de linguagem, né? O mesmo tipo de linguagem. O que ocorre é o seguinte, isso aí é característica que é o mesmo espírito, teu protetor que está escrevendo. Ou que não seja o teu anjo da guarda, mas seja o teu benfeitor. Anjo da guarda é uma coisa e benfeitor é outra. Agora, se o espírito se afasta porque nós estamos usando mal a mediunidade, pode vir o da sombra lá e escrever, né? Bobagem, essas coisas. Então, quer perguntar alguma coisa? Não, é que até às vezes me parece que ele passa a mensagem de outro, entendeu? Mas que vem através dele. Isso pode acontecer. Isso é muito bom que está falando. Ela está perguntando se que às vezes parece que ele passa a mensagem dele. Lógico, pode passar a mensagem dele e a mensagem do espírito que está acima dele. Porque o espírito que está muito acima de nós não pode se comunicar conosco, mas se comunica através do nosso benfeitor. E aí, realmente, tu está certo, né? Muito, muito importante essa pergunta, hein? Eu tenho uma pergunta disso. E aqui nas comunicações que acontecem, já vi pessoas que receberam várias mensagens diferentes, pareciam que eram de espíritos diferentes. Aí são esses espíritos que encostam no médium ou vêm através do seu protetor? Não, se o espírito ele está em sintonia, se ele tem sintonia com o médium, esses vários espíritos podem vir, um escreve, vem o outro, escreve, aí, ocorre com os médios escreventes, e isso é comum, né? Pode, como no caso da Renata, ser, pela característica, o mesmo espírito, pode ser um espírito mais elevado, que passa a mensagem para o benfeitor e o benfeitor para ela, e pode, nesses casos, ser diversos espíritos escrevendo através do médium. Assim, na última mensagem que eu recebi, que eu até coloquei no grupo. A última mensagem que tu recebeu, que colocou no grupo? Isso, aconteceu isso. Um falou assim para o outro, pode falar que Deus está aqui. E aí o outro dizia que não escutava. Aí depois ele enxergou através de uma imagem, através da imagem que ele enxergou, ele começou a falar. A Rafa perguntou anteriormente que o espírito tem a mesmo tipo de mensagem, embora diferente, mas característica, né? Em termos de característica, e se outro espírito elevado pode
escrever, mandar uma mensagem através do benfeitor, isso acontece muito, e a Cíntia também, mais ou menos a mesma coisa. Outro espírito passa a mensagem mais elevado, que não pode estar no nosso nível, na nossa psicosfera, passa para o mentor, passa para o médium escreve, e elas, né, sentindo isso pela multiplicidade de mensagens de diferentes, elas trouxeram essa pergunta muito oportuna, né? Mas eu senti, inclusive, um dia, numa mensagem que era um espírito que eu sentia que era uma energia mais baixa, inferior, assim. A energia inferior, mas foi passado através desse espírito que me falava, entendeu? Como se ele estivesse transmitindo de uma forma um pouco mais suave aquilo que ele estava dizendo. As mãos da Renata hoje estão roxas. Ela está com roxa nas mãos. Não, é verde. Não, chama violeta. Pode acontecer, inclusive, do espírito sofredor, assim como o benfeitor permite que ele se apresente trazendo a sua mensagem de dor psicofônica para escrever a mesma coisa. O teu benfeitor pode permitir que ele escreva uma mensagem, né, de sofrimento, dizendo que ele está assim, sabe? E é perfeitamente normal e natural, né? Ele está pedindo socorro, ou pela voz, ou pela escrita. E aí, se não está um dirigente para consolar o espírito, né, tu mesmo pode fazer, pelo conhecimento que tem. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, não só na escrita, dentro de um Sim. trabalho de meditação. Tem alguém falando? Eu quero fazer mais uma pergunta. No momento que a gente começa a escrever, sempre para mim parece assim que eu estou escrevendo coisas desconexas e... Parece que está escrevendo o quê? Coisas distintas? Desconexas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu me sinto confusa, sabe? Sim, mas às vezes começa assim, mas lá no fim a mensagem fecha. Tem que observar isso. Não dá bola para isso. Vai escrevendo. Então, parece assim que eu não confio no que eu estou escrevendo, mas aí depois, quando eu paro e leio, daí eu olho, mas tem uma história. Aí tu viu o sentido, né? Isso, aí tu viu o sentido. Exato. Depois, quando ela para, ela recebe esse tipo de mensagem, acho que não tem conecta, né? Mas depois, ela lendo, ela vê o sentido, né? E nós, ao ler, a gente já vê que é né? Sim. E com relação aos mentores, né? Certa vez também aconteceu de um mentor dizer que no outro trabalho estaria uma mentora, não estaria presente, porque ela estaria numa reunião virtual. E uma amiga, isso também deu trabalho, né? Mediúnico com Demi, e a minha amiga tinha também a mesma, que era a Jurema, falou a mesma coisa. Assim, semana que vem a Jurema não vai estar aí, porque ela está numa reunião, num conselho. Eu falei, ela falou a mesma coisa para mim. Era verdadeiro. Então, na outra semana, onde teve trabalho, nós estávamos com outro mentor que falava no lugar dela. Isso aí ocorreu com o Chico. O Emmanuel precisou realizar uma tarefa de 3 anos. E o Emmanuel vem com o Chico já, olha, há milênios. Mas ele precisou se deslocar por razões que a gente desconhece a espiritualidade superior. E disse para o Chico, ficaria outro, e trouxe o outro espírito para o Chico. E o espírito ficou com o Chico durante 3 anos, depois o Emmanuel voltou conosco. Pode ocorrer. Porque são categorias de espírito. Então vem um outro Emmanuel naquela categoria. Naquela mesma categoria, exato, naquela mesma categoria. Muito bom. E quando, às vezes, nós não estamos sintonizando na vibração do mentor, que nem sempre a gente está, vira um guardião de uma escala menor, que vai estar na nossa linha vibratória, sintonia, para transmitir a mensagem do jeito dele. Tá, que não é o mesmo. Ele é mais denso. Perfeito. Aí sente, não tem dúvida. Sente a vibração. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo
uma doença? A mediunidade? O Kardec movimenta todo. Normal. Hã? Normal. Anômalo, às vezes, diz o espírito, porém, não patológico. Nunca é doença, né? Não patológico. Não é o normal, mas também não é uma patologia. Há médiums de saúde robusta, os doentes o são por outras causas, né? Anômalo, anormal às vezes, porém não patológico. Há médiums de saúde robustas, os doentes o são por outras causas. Eu estou pulando Isso aqui, aqui era sabe, importante, pai. Quer falar mais importante. sabe que nós estamos aqui já no dia 16 de... Não, é no final do dia 9 de junho. Mas a gente pula que não é importante. Esse aqui eu acho que é bem importante. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Pode. Bom, eu nem li aqui a resposta, mas eu tenho ficado ultimamente muito assim, quebrado. Né? Tem que fazer menos? Menos encontro. É exatamente isso. É. Eu, né? Porque eles têm só. Não, às vezes sempre. Isabel estava cansada uma vez. Aí o espírito responde: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no caso, principalmente, a que se aplica os efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. E ele não está falando de realização, ele não está falando, e também está falando, mas ele está falando, né, do dispêndio da exteriorização do nosso fluido que os espíritos usam para dar passe, né, para mexer, né, para aparecer sem se materializar, né, mas ele surge, né, e vários outros casos, né, que nós vimos, né, e tudo é fluido do fluido cósmico universal e do médio, fluidos que combinam, né? Que mais quer que eu... Escolhe as perguntas aí. Não, mas aqui eu achei interessante. Pode o exercício da mediunidade ter em si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico a abstração feita do abuso? Não, mas eu quero saber. Tá, lê a resposta. Não tomar banho? Não, ele está falando da higiene moral. Higiene moral. Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção ou pelo menos exercício moderado. Tudo depende do estado físico e moral do médium. E moral, né? Aliás, em geral, o médium sente e desde que experimente fadiga, deve abster-se. Isso aqui tem a ver, então, higiene moral mental. Moral. É, exato, mental. Então, pode causar fadiga quando a pessoa e mais mental do que moral. Mesmo. Não está higienizada. Não está sintonizada. Sintonizada. Eu vou tirar o corpo fora aqui. Eu no meu caso, é por causa da minha idade. Tá? Sim, está com pouca energia vital. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Eu acho que sim. Eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas sobre excitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Poderia a mediunidade provocar loucura? Não mais do que qualquer outra coisa. Então, não. E sim. E sim. Você pode ser totalmente desequilibrada. Sim. Né? Porque aí, se ela procurou isso por livre e espontânea vontade, os espíritos das trevas vão voltar e podem levar ela, sim, à loucura. Por isso que ela não diz sim, não. Mas se a conduta moral é inadequada. Agora aqui eu vou entrar num terreno que tu vai achar que é uma coisa, no fim tu vai ver que é outra. Haverá inconveniente de desenvolver a mediunidade nas crianças? Certamente, isso mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem essas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto segundo o ponto de vista das consequências morais.
Teve muitos médicos que começou bem novinho, lá com 6, 7 anos. Sim, o Chico, Divaldo e outros, o Raul Teixeira e tanto. No entanto, crianças que... O Kardec insiste. Há, no entanto, crianças que são médios naturalmente. Quer de efeitos físicos, de escrita e de visões. Apresenta isso o inconveniente? Não. Aí, sim, ela já é. Já é. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea. Essa guria vai longe ainda. Tá começando. Tá, mas assim, ó. É que está na sua natureza, a sua constituição que se presta a isso. Por exemplo, a Thierry. Vamos dar um exemplo de pessoas aqui que a gente conhece. A Thierry, quando ela era criança, ela tinha o campo mediúnico muito aberto. E aí a mãe dela, claro, ela tinha medo, né, de espírito e tudo, e a mãe dela foi lá e foi fechando e fechou. Assim como eu tenho uma amiga também que tinha, e levou na nação e tudo para fechar, e fechou. E aí, o certo não era fechar, então, se a criança tem medo, você começa a ter problemas. Isso aí é uma violência, né? Não é para fechar. Não é para fechar, é para educar. Porque depois, quando vai despertar lá na frente, né, a pessoa deixou um vácuo muito grande, né? Não consegue. E vai ter, assim, mais... É que o que a gente mais vê, assim, é criança tendo mais mediunidade do que pessoas adultas. Assim. Não. Não? Ah, tá, até os 7 anos ela deve estar falando, né? Sim, as crianças menores. Ah, não, mas aí não é mediunidade, porque às vezes fecha os 7 anos, e a criança não apresenta mais nenhum reflexo dessa parte, né? E outras crianças continuam. Né? Porque, na verdade, se a mediunidade ela se completa, a encarnação aos 7 anos, mas aos 14 anos ela fecha, e o médium começa, ou a pessoa, ou o médium, começa a apresentar as características que ela traz naturalmente das outras vidas, né? O que ela é realmente. Ela começa a apresentar o que ela é. Né? Só que quando chegar até lá, aos 14 anos, os pais tiveram um importante... Tiveram um importante... agora chegou um espírito aqui, eu me perdi. Tiveram um acompanhamento com a criança muito importante, disciplinaram, mostraram, educaram, né, instruíram, e quando fecha os 14 anos, apenas quando vai se mostrar, ela está mais refinada, né? Porque ela foi trabalhada, persona, pelos pais. Então, até os 7 anos é o lance que ela ainda está encarnando, ainda está se acostumando ali, né? Com essa vida de agora. Isso, é. Por isso que a gente... trazendo reflexo das vidas anteriores. E os pais trabalhando, ajudando. Que essa é a finalidade dos pais, né? Em que idade se pode ocupar sem inconveniência de mediunidade? Não há idade precisa. Né? Aí ele está tratando, mediunidade, está se aflorando. Não se forçar uma criança, ou falar ou estimular. Não tem. Claro, exato. Que aí vai violar a criança. Né? Aí nós vamos do papel dos médios nas comunicações espíritas, que marcado lá no Telegram para o dia 16 de junho. São 17 para as 9. Não, então vamos lá. Se tiver alguma pergunta, vamos para a pergunta. Alguma pergunta, vamos para o exercício, né? Exercício. Aqui nós vamos começar. Aqui tem caneta, se precisar. Consegui. Caderno e caneta. Quer, Felipe? Pedro. Agora tem pouca gente que está atrasando. Sobe o caderno.
Eu tenho mais aqui. Então, tu quer, então, agora já que a gente se aproximando na parte, né, final, tu vai dando o comando aí para que eles comecem a entrar né, em concentração. As mensagens são maravilhosas. Então vamos apagar as luzes, se quiserem. Não temos perguntas, né? Temos perguntas ou não? Não. Então tá, gente, olha, eu vou dar um conselho, uma orientação para quem ainda não se estruturou. Comece escrevendo o que vem na tua mente. Comece escrevendo, especialmente a Ferdinanda, suas preocupações, suas questões pessoais, comece escrevendo isso, tá? Deixa que o resto, se vier, veio. Tá bom? Não tranquem, porque é assim mesmo. No início é a gente. Depois é que vai abrindo. Dependendo do grau, né? Tem outras pessoas que já vêm o texto completo, porque tem uma capacidade medida maior. Não tem problema nenhum. Nós somos inspirados e intuídos. Vamos escrever, então. Ou, né, mentalizar, enfim. A forma de cada um. Então, neste momento, vamos acalmando. Sempre acalmando. Sempre iniciando uma respiração profunda. Inspire, soltando pela boca. Oxigenando o nosso cérebro. Oxigenando nossos órgãos internos. Só esse exercício de respiração já vai proporcionar um relaxamento. Que a gente possa sair do externo, que a gente possa brandar os nossos pensamentos, acalmar nossos pensamentos e questões e preocupações, deixando todos os problemas lá fora, bem distante, esvaziando. Imaginem-se como sendo uma taça ou um jarro vazio. Porque só estando vazios, nós conseguimos, só esvaziando a nossa mente, os nossos desejos, conseguimos. Então, eu vou contar até 7, de 7 a 1, e nós vamos, aos pouquinhos, entrando num outro estado, em comunicação com uma outra dimensão. 7, relaxando. 6, pacificando. 5, acalmando. 4, harmonizando. 3, soltando. 2, neutralizando. E 1. Agora podemos iniciar nossas atividades mediúnicas, reflexivas. Em nome de Jesus, que os nossos mentores que nos assistem no grupo, os mentores que vêm nos orientar, possam se aproximar de cada um de nós. Não quebrou. Não. Quebrou? Aqui, ó. Aonde? Não, já estava lascado, ele não falou. É. Pensei que nem a Renata lá, queria levar meu São Jorge, cara, eu vou levar. Tá, agora a Tiele, né, de preferência fora do... não, a gente pega, né, cada um. Vai falando. Pode falar, Tiele. Pois é, hoje foi meio diferente. Bem diferente.
verdade. Estou um pouco cansada. E podia ser de outros seres. Pode. Pois é, daí eu não consegui, a minha letra mudou, assim, completamente. Eu não consegui acompanhar muito rápido, muito rápido. Você é mecânica, né? Tá, pode ler. Mas será que eu não estou viajando? Pode ser? Vamos ver? Todos nós viajamos. Os espíritos nos levam a essas viagens. Pois é, só que foi Mas espíritos diferente. bons. Eu fiquei meio sem... Sem julgamentos, leia. A gente sabe que não é tu. Diz, nós estamos aqui para ajudar. Somos os pleiadianos. Os pleiadianos. Tudo bem? Vamos lá? Mas aí começou, eu quase não consigo ler. Daí começou a me mostrar uma tela mental. Daí dizia, tá vendo na tela mental um coração gigante? No meio da rua, na cor preta. As pessoas estão na volta, curiosas para saber o que é. Chegam a tocar. E aí começou a me mostrar isso na tela mental. Esse é o coração da humanidade. Ele precisa de cura, de luz, de amor. Ele está exposto assim, justamente para as pessoas verem e se surpreenderem. Mas como fazer isso? Como curar esse coração? Ele é único, mas contém o coração de todos da humanidade. Ou seja, ele vai... É que tá bem difícil de ler, porque eu quase não consegui acompanhar, sabe? Ele vai se curando conforme o coração de cada um vai se harmonizando e curando. É assim que vai funcionar. É bem extenso, Lu. Quer que eu leia tudo? Lê, vai lendo. Ele está falando simbolicamente, te mostrou um coração que simboliza o coração da humanidade. Ele está preto, provavelmente ele se ilumine quando a gente for se curando. Isso, os corações precisam ser curados. Entendam a importância disso, curando os... Aqui começou a ficar muito feia a letra. Era muito rápido. Mas tu lembra do que ele estava te mostrando? Provavelmente está escrevendo mostrando. Curando as dores, as culpas, sentimentos ruins, todos vão curar isso. Cada um no seu tempo. Por todos. Não só por si só. Aqui quis dizer que a gente tem que vibrar por todos e não só por nós. Aqui quis dizer assim, todos são um. Esse coração sempre, ele representa o de todos. E o mais importante de tudo, cada um possui um poder único de curar esse coração. Daí depois me mostrou uma outra tela mental. Tá vendo na tela agora as pessoas tocando e o coração se curando? É assim que vai funcionar. Vejam, vocês são capazes disso. Vocês têm amor de Deus em seus corações e isso é o suficiente. Bom, aqui tá bem difícil de entender a letra. Isso é o suficiente. Percebe-se esse amor sem medo. Sejam vocês meu Deus. Tá muito difícil. Mas tu lembra?
Tu lembra que ele falava a partir daí? É que foi diferente, como eu não consigo me lembrar muito bem, entende? Uhum, tá, não tem problema. Depois tu tenta reproduzir, mandar pra gente, se não tá conseguindo. Tá. Colocar lá no grupo, né? Porque Eu acho que tu ficou não tem bem colocado, né, Tchelle? É que eu tava sem o Telegram, mas eu tô colocando no grupo do Artes todo. Claro. Ah, tá. É uma bela mensagem, depois ela... Tá. Depois E aí decifrar e depois mandar. eu comecei a ficar muito, muito, muito fraca. Fechei meu olho que eu poderia dormir. Daí, É o choque energético, né? Você vai trabalhar com o pleiadiano, realmente você vai sentir assim. É uma potência, né? Diferente. Estômago, alguma coisa muito fraca. E tu acha que é pleiadiano mesmo? Eu visualizei na minha tela mental. Tá. Mas, pois é, mas aí agora fiquei com medo, né? Isso aí. Ficou ruim? É, mas pode ser o choque energético, porque a gente sabe que os pleiadianos, arcturianos, eles ficam lá em cima da nave e eles irradiam, né? Porque é muito diferente. Eles são muito potentes. Eu achei diferente hoje, tanto que a minha letra tá bem diferente, eu não conseguia acompanhar, assim. Mas eu sou mais devagarzinha, assim, pra escrever, né? Uhum. Então depois tu tenta decifrar, depois, tipo, daqui a pouco, né? E aí manda pra gente lá, tá? Depois, tipo, daqui a pouco, tá bom. É, assim, enquanto a gente vai... Tá. Tu consegue ler, senão tu manda amanhã, tá? Uhum. Obrigada aí pela tua participação. Vai ficar aí conosco ou não? Uhum. Tá. Então, próxima... Assim, vou deixar a Nata por último, porque é de casa. Cíntia. A Cíntia também é de casa, mas tá em Santa Catarina. Santa Catarina, não tá em casa. Tô até na cama. Perfeito. Então, começou assim, ó. Eu vi na minha tela mental, ainda quando a Luciene estava falando, um preto velho, né? Então começou assim, ó, vi um preto velho abrindo este caminho para um diálogo sublime. Ponto. Aí vem depois a mensagem, né? Sobre a sua condição de ajudar um irmão desorientado e saindo da sua própria justiça, está a maneira de suavizar sua questão. Depois outra coisa, né? Outro ponto. Viver... eu só vi uma música na minha cabeça. Daí ficou assim, ó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e viver na vida de um... Não, cantar e viver uma vida de aprendiz. E assim que a vida deverá ser melhor e será, e é assim que a vida deverá ser melhor e será, né? Por isso, não espere que eu repita, és perita, és bem vista e amiga. Aí depois, aí começou tipo um texto que disse assim, ó, o justo. Aí assim, ó, ele pode sim se opor à natureza do oportunista, por estar prestes a ajudar seu próximo. O momento é de ver quem precisa e tirar daquele que tem o vaso mais cheio. Pedir e será dado é a oferta de amor que traz à mesa de todos a oportunidade de ver a verdade do Pai surgir, né? A oportunidade de ver a verdade do Pai surgir. Mentes fracas trabalham em desestabilidade e fundem-se à sombra. Mentes superiores estão aflorando com muitas vestes diferentes, uma das outras. Possíveis ataques são aqui tentados, mas não são efetivados. Paz na terra. Aí depois a outra mensagem. Derrame suas lágrimas e dores, e todos se secarão em meu manto. Chore no meu colo, ele traz consolo. Pode pedir sempre, eu estarei aqui. Mamãe. Aí depois o outro aqui eu não sei, né? Mas vamos ver. Aí disse assim, ó.
Orientar no caminho amigo é objetivar e seduzir escolhas é disseminar pecado. Não te aterrorize, mas lute por ser mais do que justo. Essa sim vai virar. Tratar a normalmente é a fórmula do destino correto, sem deixar pesos no desequilíbrio na balança da vida. E no final diz assim: sois um bom sedutor de tutores. Aproveita para dirigir mais centros de Florianópolis. Foi isso. Terminou? Terminou. Eu gostei muito daquela primeira mensagem dela. Eu pedi tereis, né? Foi no outro termo, mas muito oportuna. Qual? O que está escutando, né? Pedi, obterei. Pedi e obtereis, mas como é que, em outros termos, o Espírito, né, fala daquela frase de Jesus. Né? Para mim ficou um Nossa, pouquinho confuso, na verdade, não consegui captar, mas aí depois lendo a gente consegue. É melhor quando a gente escreve, daí dá para ler melhor depois, né? Depois. Depois quando a gente lê, aí fica melhor. Porque ela vai, essas coisas são assim, aí depois um ponto, uma vírgula faz diferença, né? Faz diferença, faz. É isso que eu vejo. Eu escrevo a mensagem, mas depois, quando eu vou reproduzir ela, eu vejo que faltou um ponto, faltou uma vírgula, alguma coisa. E depois tu vai ler melhor e fica, dá uma assentada, pra gente poder entender melhor. Porque quando vem, é como eu digo, vem assim tudo desgovernado, né? Mas aí depois eu acho que quando a gente passa, dá para arrumar, né? Dá para arrumar, dá. Então tá. Tá, não esquece de passar, então. Não, tá bom? Amanhã eu passo. Muito obrigada. Sou mansinho ou bravo? É manso, todos são mansos. Mas tem que ser bravo. Né? É da Isabelle, assim. Não, os gatos brancos todos são mansos. Bem mansos. Eu? Renata. Tá. São 3 mensagens, hoje veio diferente também, veio mensagens assim como se fosse um depoimento, sabe? Eu andava por um lugar sem luz, caminhando incessantemente. Não era um lugar sujo ou frio, mas pesado, sem o brilho do sol e sem alegria. Estava difícil fazer essa caminhada, me sentindo perdido e sem amparo. Eu, que sempre fui tão materialista, estava em meio a uma natureza cinza e sem cor. Tudo que me vinha às lembranças era um dia de sol, uma tarde de brisa e talvez a possibilidade de tomar um banho de mar. Por anos andei sem rumo, sem a humildade para orar, para suplicar. Hoje consegui me libertar dessa ilusão, pedi ajuda, estou sendo auxiliado, estou sendo levado para um lugar onde vão me tratar e vão me ensinar as razões por que se vive, e que junto da essência da minha alma jamais devo me afastar. Relato aqui minha experiência para ajudar a responder algumas dúvidas. Obrigado, estou sendo amparado. É um relato do Espírito. Né? É um relato. Aí, outro. Uma vela acesa. Agora é outra. Uma vela acesa parecendo uma lembrança passada. Sobre a mesa, a chama sobe e desce. A vela tão singela é a única luz daquele imenso local que eu me encontrava. Essa vela me trouxe o despertar para que eu saia do estado preso aonde eu me encontrava. Acreditem no trabalho de luz que vocês desenvolvem com tanto amor e doação. Ele liberta os que necessitam, trazendo a possibilidade de optar por essa luz e pela verdade. Agradeço a vela acendida, ela despertou em mim o sinal de luz que eu tanto necessitava. Agradeço novamente a luz do trabalho que mostrou-se através da chama daquela vela. Aí assim. Aí a outra veio assim, conseguir. A quê? A prosperar. Repetem os mesmos pedidos, mas não fazem a sua parte. Organização, simplicidade.
humildade e menos vaidade. Trabalhe em pontos que lhe tiram do caminho que tanto pedem. Atentem-se. Muito já foi falado através do trabalho desempenhado, mas o exercício não foi lembrado. Exercitem os pontos que lhes desestabilizam e vão prosperar na caminhada. Abram os olhos com humildade, verão que é possível ir em direção dos seus pedidos. Peçam, mas trabalhem para serem atendidos. Isso. Também. Para todos nós. É isso aí, a mediunidade se dilatando cada vez mais. Tchelle com o dedinho. Foi, Tchelle, quer falar? Não? Tá. O Ney e a Isabelle, né? Pode falar aí. O Theo é muito aparecido, né? Então, vou falar. Houve uma floresta, castor nadando e construindo sua represa. Ele cria seu próprio ponto de segurança onde pode viver. Mas sempre precisa fazer a manutenção da sua represa, pois por mais que esteja bela e com uma boa quantidade de água, tudo pode desmoronar. Outra mensagem, um brinquedo nesse embate de diversão com brinquedo. Há muitas opções de brinquedo, um mais fascinante que o outro, querendo que brinquedo. Mas qual escolher? Não existe resposta certa. O importante é se divertir. Vai em um ou outro, no fim do dia terá brincado em todos. O mais importante é deixar a preocupação e usando fora. Aí, a terceira, nossa mente é como um espaço. Há um centro dela, muito espaço vazio e em silêncio. Mas ao mesmo tempo está cheia de estrelas e mundos. Há muito o que explorar, muito o que contemplar e admirar. Nem sempre precisamos ficar procurando respostas. Às vezes só necessitamos parar, relaxar e nos maravilhar com esse espetáculo. E então, no final tem uma reflexão de que a gente precisa estar concentrado em oração para fazer isso. Tem uma mentalidade assim, de harmonia e tentar ser elevado. Obrigada. Perfeito. Isabelle. Oi, galera. Bom dia. Noite. Eu sou. Para mim, veio duas mensagens. A primeira. No meio do caminho tinha uma olhos tristes e uma corda no chão. Não chegue perto da corda, não encoste na corda. Os olhos estão tristes. Faça o que quiser, mas não encoste na corda. E aí, antes de escrever, eu comecei a ver só a imagem de, pés, assim, do joelho para baixo, andando, descalço, na rua. E uma corda no chão. Aí eu não sei se como isso. Não seja fraco como uma fina camada de gelo no chão. Seja forte como uma grande montanha de gelo do Alasca e dos polos, que apenas quebra com uma significante mudança climática. Você não quebra, apenas quando o rumo decidir o momento certo. Mas então, a lasca que quebrou vira água e torna-se um conjunto com a terra. Alimenta os animais e rega as plantas. E às vezes até mesmo volta a ser uma forte camada de gelo. Às vezes temos que cair, mas mesmo assim voltamos a ter algum significado para o mundo. Cair é necessário.
Apenas isso. Opa, gostei. Você vai viver muito. Aí tem uma lição que tem que ler de novo. Todo mundo. A Isabelle não tem colocado. Hein, a Isabelle não tem colocado as mensagens do grupo. Ela não tá no grupo. Ah, então tu tem que grupo. botar, porque eu quero ler essa mensagem aí, essa última. Renata quer ler essas mensagens, não tá no grupo, né? Renata quer ler isso aí. Vamos ler, vamos colocar. O meu, assim, foi ridículo, mas assim, foi ridículo. A primeira coisa que eu vi, fechei os olhos, lápis lazuli, coisa mais linda, aquelas pedras de lápis lazuli. Aí depois o amor perfeito, azul anil da cor. Aí veio uma mensagem meio difícil, depois veio uma mensagem que mudou de letra. Quando eu percebi, porque eu estava escrevendo normal, quando eu percebi uma pressão no meu cotovelo. E aí mudou um pouquinho de letra, mas também não foi grande coisa. E era um sofredor. Então, assim, fechando os olhos, vi um lápis lazuli. Em seguida, uma flor azul anil, amor perfeito. Aí eu escrevi, né? O que é amor perfeito? É focar no objeto amado e tê-lo perto de si. Aquilo que é amado sente a felicidade e confunde ser alvo daquele sentimento. Se ama as pequenas coisas, preza-as, estimule-as, obtenha-as. Se são flores, plante mudas. Se são pedras, traga-as para perto de você, para junto de si. Se é organização, se organizado. Amas o vento? Permita-se caminhar ao ar livre, andar de bicicleta. Aquilo que é alimentado retorna como luz e brilha dentro de nós, iluminando a todos que compartilham de nossos caminhos, de nosso caminhar. Não economize sentimentos, deixe que cresça naturalmente e notarás que será a flor que atrai borboletas, abelhas, beija-flores. Seja e faça-te jardim. Receberás calor e serás um portal resplandecente onde desejam aquecer, que é na fogueira do seu coração. A luz atrai o calor, atrai e aquece. Aí que começou a ficar meio confuso, eu comecei a sentir pressão no braço, começou a mudar. Quem são? Quem quer? Quem são? Quem não quer ser aquele alvo pelo amor? Amor, aí veio, né, a coisa que não tem nada a ver. Amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. A vulnerabilidade é traição, é prisão. Quero soltar-me das amarras do amor. Queimei. O amor atrai traças, assim como a luz. As traças comem o ser, corroem o ser. As traças acabam com toda a beleza numa roupa. A base do amor queima, a queimadura arde. A ação dói. Doído de amor. Tenho pena daqueles que amam e são traídos. Dói ser trocado, ser substituído, como uma roupa velha que perdeu o frescor. Muito se fala da dor, pouco se fala da dor que ele causa. Não quero mais amar, quero bálsamos, calmaria, esquecimento, quero paz. Então começou falando do amor depois veio falando do amor ao contrário, inverso. É isso. Como se estivesse sofrendo por amor. Como se estivesse sofrendo por amor, é. Sofrido, né? E sofrido. Quer esquecer, capaz. Bem, Tu vai ler aqui? Eu não vou... Isso é para ti, né? Ah, tá. Então tá. Então nós vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de todos. Escrevam e postem lá. Legal terem ficado até o final. Espero que estejam gostando. Temos mais 2 aulas. E vamos encerrar. E depois eu dou os avisos. A gente vai iniciar depois um grupo de meditação. Certo? Perguntas, dúvidas são bem-vindas no Telegram, no grupo de WhatsApp e no oficial, que é o grupo de Telegram. Tá? Então vamos fazer encerramento hoje?
Tá, vamos encerrar então. Vamos. Acho que tem que ficar com ele aí. Hoje o pai vai fazer o encerramento. Meus irmãos, em Jesus, vamos agradecer por mais esse momento ímpar que a espiritualidade superior nos concede de estarmos reunidos em torno de um objetivo, que é nos esclarecer. Que Jesus, o nosso doce médico nazareno, a todos abençoe. Que esteja no lar de cada um, levando a sua misericórdia, o seu amor, a sua paz. E é este lar que ora nos acolhe, para que possamos desempenhar as nossas obrigações, os nossos trabalhos, as elucidações. Em nome de Jesus, que fique protegido pelos espíritos iluminados, para que todos fiquem em paz. Em nome de Jesus, nós encerramos o nosso encontro dessa noite. Que assim seja. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Tá, beijo. Beijo.